Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de abril de 2019. 3 sessões plenárias, Karina, na manhã da quarta-feira, na tarde da quarta, na tarde da quinta, com diversos temas, julgamentos iniciados com perspectiva de continuação já na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que a gente pode começar destacando imposto sobre produtos industrializados. Cadu, eu destacaria o direito tributário e também orçamentário nas sessões da quarta e da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta, pela manhã, os ministros discutiram a constitucionalidade de um recurso extraordinário de uma lei municipal de Porto Alegre. Ainda na manhã, decidiram sobre a inconstitucionalidade de parte de uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina envolvendo o orçamento para o gasto com relação à saúde. Em Porto Alegre, o assunto era o ISS, Imposto sobre Serviço de Sociedades de Advogado inscritas naquela seccional da OAB. No período da tarde, o início da discussão sobre a possibilidade ou não do creditamento do IPI em produtos, insumos, matérias-primas e material de embalagens adquiridos na Zona Franca de Manaus, com isenção tributária ou alíquota zero, ou que a gente fala com isenção tributária, uma discussão que se prolongou na quinta-feira, e ainda o início do julgamento de embargos de declaração em decisões já proferidas pelo Supremo, que envolvia imunidade tributária de ICMS para entidades filantrópicas. Então, uma semana recheada de assuntos tributários, sem dúvida alguma. Pois é, então vamos começar, como sempre, fatiando a semana nos respectivos julgamentos. Pela manhã da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou na quarta-feira uma sessão extraordinária. E, como já adiantado, entre os processos analisados pelos ministros, um recurso que questionou uma lei de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A lei gaúcha instituiu requisitos para a cobrança de impostos das sociedades de advogados. Vamos ver na reportagem de Gabriel Ciafrei. A discussão sobre o imposto chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2015, depois do pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul. A OAB questiona uma lei criada em Porto Alegre. Ela foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A lei instituiu requisitos para a cobrança de ISS de forma fixa, per capita ou por prestação de serviço. No STF, a OAB Rio Grande do Sul questionou a capacidade do município para legislar sobre o tributo. Este requisito de participação de uma atividade, de uma pessoa jurídica numa atividade fim, gerou, então, a lavratura de autos de infração, gerou a possibilidade de, potencialmente, a arbitrariedade do fisco municipal e uma insegurança jurídica, o que fez, então, e o motivou, e é isso que está sendo discutido. Ao defender a manutenção da validade da lei, o procurador do município de Porto Alegre negou que tenha havido inovação legislativa. O artigo 20, parágrafo 3º da Lei Complementar Municipal apenas reprisa os termos do artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto-Lei Federal 406/68. Ou seja, é uma reprodução. Não há essa inovação alegada na inicial do mandato de segurança e agora no recurso extraordinário. 3 entidades foram inscritas como amigos da Corte. A OAB Nacional ressaltou que municípios não podem determinar regras de tributação que não estejam em lei complementar. O que se está tratando aqui é simplesmente se o município de Porto Alegre, e com repercussão geral os demais municípios, pode estabelecer critérios não previstos na lei complementar. Ou seja, se a tributação da sociedade de advogados será fixa, ou per capita, ou pelo preço do serviço. Visão diferente tem a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. A Abraço defendeu a autonomia dos municípios para criar este tipo de lei. Não há lugar no mundo em que os advogados não pagam imposto pelo preço do seu serviço. Paga-se IVA, paga-se sales tax, paga-se, enfim, sempre uma tributação ad valorem. O Ministério Público também se manifestou, defendendo que o plenário do Supremo aceite o pedido feito pela OAB do Rio Grande do Sul, suspendendo a validade da lei. Não se está aqui apenas a discutir competência municipal em matéria tributária, mas o modo como se justapõe numa sociedade livre, num Estado democrático de direito,
o exercício da advocacia e a possibilidade, o poder tributário do Estado, que a matriz constitucional mais clássica diz, não é apenas poder de obter receita, mas também é o poder de destruir. E esse poder tem que ser sensivelmente observado e respeitado. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, aceitou o pedido, declarando a nulidade da lei. Colho as lições do eminente professor Marçal Justen Filho, que afirma: procede o raciocínio de que a identidade entre as diversas formas de prestação de serviço acarreta a necessidade de tratamento tributário idêntico para todas elas. Porém, isso não legitima a introdução de outra distinção igualmente reprovável. Não há cabimento em diferenciar, diz o professor Marçal, para fins de incidência do ISS, a prestação de serviços conforme o pagamento seja efetivado em prol de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Ou seja, não se elimina o vício da inconstitucionalidade através da restrição do tratamento tributário diferenciado apenas as prestações de serviços sem vínculo a uma pessoa jurídica. E conclui, aliás, e muito pelo contrário, agrava-se a discriminação ao se impor tributação diversa para situações absolutamente idênticas. Permanecerá um privilégio tanto mais odioso, porque menos justificável, em favor de serviço prestado por pessoas físicas, é o que está em texto de sua autoria, também publicado na revista Dialética, que já mencionei, mas em ano anterior ao estudo que antes citei. E no caso, senhor presidente, do Código Tributário porto-alegrense, resta preconizado que a base de cálculo do ISSQN é específica, fixa ou per capita, apenas nas hipóteses em que a execução da atividade fim não ocorra com participação de pessoa jurídica ou de pessoa física inabilitada ao exercício da advocacia. Ademais, utilizou-se como base de cálculo a importância paga a título de remuneração pelo trabalho do próprio contribuinte. Por conseguinte, reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-se o comando da norma prevista no artigo 9º, parágrafo 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68, por instrumento legislativo inadequado, editado, na hipótese, por ente federativo sem atribuição para tanto, nos termos da linha A, inciso 3º, do artigo 143 da Constituição. Portanto, sem revogação ou revisão legislativa ou jurisprudencial, especialmente da jurisprudência afirmada por esse Supremo Tribunal Federal acerca da recepção do Decreto-Lei 406 com status de lei complementar de índole nacional, o que inclui a compatibilidade material da norma em relação ao princípio da isonomia tributária, parece-me impossível extrair conclusão diversa da inconstitucionalidade por vício formal da legislação atacada em via extraordinária. Por isso, senhor presidente, conheço do recurso extraordinário, proponho a este plenário que ao recurso seja dado provimento para fins de restaurar o decidido na sentença e determinar que a administração tributária da parte recorrida se abstenha de exigir o ISSQN de sociedades profissionais de advogados que atuem no território da municipalidade fora das hipóteses do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406. E, de modo incidental, para os efeitos da sistemática da repercussão geral, declara-se a nulidade constitucional dos dispositivos que antes mencionei, inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 20 da Lei Complementar 773 e 49.4, parágrafos 3º e 4º do Decreto 15.416, ambos diplomas legislativos editados pelo município de Porto Alegre. O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. O voto divergente foi do ministro Marco Aurélio, que defendia a manutenção da decisão do TRF da 4ª Região. Karina, aliás, só um esclarecimento vale fazer, porque nós dissemos lei gaúcha.
Não deixa de ser, sendo uma lei de Porto Alegre, mas o problema é que o termo lei gaúcha pode-se pensar que é uma lei de todo o Estado. Na verdade, é exatamente de Porto Alegre, portanto, uma lei municipal. Exato. Agora, Karina, nós tivemos também um julgamento no qual os ministros consideraram inconstitucional uma emenda à Constituição de Santa Catarina, emenda esta de 2016. Do que se tratava? Ainda na manhã da quarta-feira, os ministros julgaram parcialmente procedente uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava justamente o conteúdo dessa emenda constitucional número 72 de 2016, que alterou o texto da Constituição do Estado de Santa Catarina. O relator, ministro Luiz Fux, considerou parcialmente procedente porque essa emenda estabeleceu uma alíquota progressiva para os gastos de arrecadação de impostos em relação à saúde para os exercícios de 2017, 18 e 19. Então, ela estabelecia um gasto mínimo de 13% do recolhimento desses impostos na saúde no ano de 2017, 14% em 2018 e 15% em 2019. Para o ministro Luiz Fux, como nos anos de 2017 e 2018 os orçamentos já tinham sido executados, julgou-se improcedente a ação, já que não haveria o que se declarar inconstitucional, porque já teriam sido estabelecidos os efeitos concretos daquela modificação. Mas em relação ao orçamento de 2019, os ministros, por maioria, ficou vencido nesse ponto apenas o ministro Edson Fachin, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade por considerar que o limite mínimo estabelecido está na Constituição, de 12%, e somente o Congresso Nacional poderia alterar esse percentual. Então, a lei estadual, ainda que o Poder Constituinte derivado o fizesse, não teria competência para tanto, só o Congresso Nacional. Então, havendo uma usurpação da competência do Congresso Nacional para estabelecer esse limite, os ministros acabaram julgando, portanto, nesse ponto, em relação ao orçamento de 2019, a emenda constitucional, a emenda à Constituição de Santa Catarina, inconstitucional. Bom, esta foi a sessão plenária da manhã da quarta-feira. Na tarde, nós tivemos uma sessão também com um tema que acabou se prolongando também para a sessão da quinta-feira. E trata-se aqui, como já dissemos no início do programa, de imposto sobre produtos industrializados. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias daqui a pouquinho. Plenárias está de volta. Na sessão plenária da tarde da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso extraordinário que trata dos direitos aos créditos de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na entrada de matérias-primas e insumos isentos vindos da Zona Franca de Manaus. Durante a sessão, os que defenderam a possibilidade de utilizar os créditos de IPI de matérias-primas e insumos isentos, ressaltaram que o benefício é importante para o fortalecimento das empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. Nós temos na Zona Franca aproximadamente 500 empresas instaladas que geram 500 mil empregos diretos e indiretos. E, ora, sem esse creditamento, sem esses benefícios que foram a razão de serem as empresas transferidas para a Zona Franca, elas fechariam as portas, gerariam um grande desemprego e a nossa soberania e segurança e mesmo o desmatamento iria acontecer. O que deve ficar claro é que a Constituição Federal de 88 não atribui à Zona Franca de Manaus um tratamento privilegiado, isto é, um tratamento diferente sem um motivo que justifique. Ao contrário, foi com a finalidade de buscar uma igualdade de fato inexistente em virtude de desvantagens geográficas e econômicas, que a CF, nossa Constituição Federal, atribuiu a ela um tratamento jurídico diferente dentro do sistema federativo. Por outro lado, os contrários ao creditamento afirmaram que permitir os créditos de IPI nesses casos geraria um benefício fiscal não previsto em lei e ainda sem estudo dos impactos dessa medida no sistema fiscal. Não há uma cruzada da Fazenda Nacional contra a Zona Franca de Manaus em absoluto. Todos nós reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus, a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus. Estamos falando, excelências, num cálculo de 16 bilhões de reais por ano, caso essa tese seja vencedora. 16 bilhões, a gente consegue duplicar o valor do Bolsa Família. Mas se isso vicejar, esses 16 bilhões tem destino certo. É o creditamento para grandes fabricantes de produtos não essenciais que vão adquirir da Zona Franca. O que a Constituição assegura é a não cumulatividade e não o sistema de créditos fictos ou a geração
de um crédito para quem adquire algo com isenção. Isso é possível ao legislador, mas não é algo automático do sistema tributário. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, destacou a importância da Zona Franca de Manaus para o país, mas disse que não é possível permitir o uso de créditos do IPI, já que poderia beneficiar indevidamente empresas fora da Zona Franca. A isenção é regional, beneficiando indústrias localizadas na Zona Franca, alcançando os insumos e produtos finais. A União deixa de arrecadar tributo. O fato de um insumo ser isento faz-se isolado. O crédito em ficção jurídica, de valor que não chegou a ser recolhido, implica a extensão de benefício, conforme consignado não previsto em lei. Como que a União, a um só tempo, não tem o aporte tributário referente ao insumo ante a isenção e na operação de industrialização verificada em outra unidade da Federação, que não Manaus, terá, ante o crédito fictício, repita-se a exaustão, sem previsão constitucional ou legal e, portanto, em contrariedade ao sistema tributário nacional, diminuído o valor do IPI devido na operação industrial subsequente. Dupla será a repercussão da isenção. A primeira, a aquisição de insumo por valor menor, presume-se, e a consideração de valor fictício, tomando-se a alíquota que diz respeito à operação diversa, a subsequente. O presidente provejo extraordinário formalizado pela União para, reformando o acordo recorrido, assentar inexistente o direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem provenientes da Zona Franca de Manaus, considerado o regime de isenção. E tenho a tese, se prevalecente essa ótica, para propor ao colegiado. O relator foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Já os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso divergiram. Segundo eles, a Constituição Federal permite o tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus e ainda estimula a integração nacional e a diminuição de desigualdades sociais. Eu acho que a interpretação mais consentânea com a Constituição é a que reconhece esse tratamento favorecido que a Constituição quis dar à Zona Franca, ao lado do princípio que estimula, nas interpretações constitucionais, a redução das desigualdades regionais. Portanto, a falta de uma explícita manifestação legislativa, eu interpreto a legislação à luz da Constituição, no sentido de que não haveria um benefício real efetivo para a Zona Franca de Manaus se o adquirente dos produtos, dos insumos lá, não pudesse creditar do tributo que foi isentado. Porque, se o tributo tiver que ser pago aqui, por este comprador de São Paulo, é muito melhor ele comprar em São Paulo mesmo, no Rio de Janeiro, e não na Amazônia. Portanto, a finalidade de combater a desigualdade regional ou incentivar a atividade econômica na Amazônia perderia o seu significado. Por essas razões, presidente, de novo, entendendo que essa matéria deve ser devolvida ao Poder Legislativo para que lá se travem os debates adequados e se apurem os números para saber se é vantagem ou não é vantagem. Eu estou acompanhando a divergência que foi iniciada pelo ministro Luiz Edson Fachin, pedindo todas as vênias ao eminente relator e, consequentemente, estou negando provimento ao recurso extraordinário da União, não sem antes louvar o extraordinário trabalho, empenhado trabalho feito pela Advocacia da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. São incansáveis e extremamente competentes. É como voto, presidente. Sessão plenária de quinta-feira, dia 25 de abril. Na continuação do julgamento iniciado na véspera, dia 24 de abril,
Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram o direito a acreditamento do IPI de insumos da Zona Franca de Manaus. O julgamento foi retomado a partir do voto da ministra Rosa Weber. Vamos rever. A ministra Rosa Weber foi a terceira a considerar que a Zona Franca de Manaus deve ter tratamento diferenciado, inclusive nos incentivos fiscais. Para ela, o polo industrial precisa desses benefícios para o pleno desenvolvimento. Estamos tratando de Amazônia, num país continental como o nosso, onde talvez a nossa maior riqueza, e não só do Brasil, mas mundial, seja a floresta amazônica. Assim, essa isenção, em especial, não pode ser tratada, a meu juízo, com a devida vênia, conforme os comandos da Constituição, como uma isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. O ministro Luiz Fux empatou novamente o julgamento. Ele disse que essa medida vai beneficiar quem não tem direito e nem está na Zona Franca de Manaus. Essa jurisprudência que se pretende firmar vai se aplicar genericamente, quer dizer, todos aqueles que comprarem qualquer tipo de insumo na Zona Franca de Manaus, com alíquota zero, vão se creditar. E quanto maior for a alíquota, maior será o creditamento. E não é por outra razão que o que hoje se afirma é que a Zona Franca de Manaus ela só produz um produto, crédito tributário. Ele foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Há uma série de benefícios, aqui o ministro acaba de citar, dos dados produzidos pela Receita, de benefícios que são garantidos para que haja essa atratividade da atuação naquela região do país e a garantia da Zona Franca. O julgamento foi concluído com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Para eles, é possível a utilização de créditos de IPI de insumos, matéria-prima e material de embalagens isentos e adquiridos na Zona Franca de Manaus. Trata-se de uma das mais bem-sucedidas estratégias de desenvolvimento regional do mundo, que alia o progresso econômico à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações. Existem estudos, senhor presidente, e eu fui verificar isso, que demonstram que 92% da moeda circulante no Estado provém da Zona Franca de Manaus. O legislador tem se utilizado largamente do tributo com fins extrafiscais e destaca, a meu ver, com razão, que é exatamente o que ocorre no caso da isenção de IPI, concedida pelo Decreto-Lei 288 de 1967, para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Não é Manaus, não é a Zona Franca de Manaus, não é o Estado do Amazonas, não são os estados do Norte. É o próprio globo terrestre, a própria humanidade, na preservação de 97% da mata amazônica naquele estado. O resultado inverso, eu não tenho dúvida que levaria o Congresso Nacional a aprovar o creditamento. Karina, nós tivemos uma certa divisão dos votos apresentados na sessão, que, aliás, inicialmente começou-se com um único julgamento, por conta de uma questão de ministros que não estavam presentes na sessão em que foi iniciado o primeiro processo que estava em julgamento. Ao final, os votos valeram para 2 processos, especificamente transformando-se em julgamento conjunto. Exato. Como é que foi essa divisão em relação aos votos? Os ministros se dividiram em 2 correntes. A maioria que se formou entendendo que é possível esse creditamento e o principal argumento é de que tanto a Constituição como a legislação infraconstitucional tributária permitem esse creditamento como uma forma, é uma exceção à regra geral, e isso se dá em razão de uma necessidade de se neutralizar as desigualdades em prol, em benefício do desenvolvimento nacional. Por outro lado, seguindo o relator de um dos recursos extraordinários, o ministro Marco Aurélio, a minoria que se formou, e não vencedora, portanto, entendiam que para que houvesse o creditamento desses insumos originários da Zona Franca de Manaus e, portanto, tributados ou com isenção ou alíquota zero, teriam que ter uma lei específica tratando desse creditamento que não existe. Então, o motivo para afastar a possibilidade do creditamento, um dos argumentos foi esse, uma necessidade de uma lei específica, e um segundo argumento, entendendo que, se não houve o pagamento de IPI
desses insumos, não haveria direito a crédito lá na frente e, portanto, essa compensação não existiria. Essa corrente, portanto, ficou vencida. 4 ministros acabaram firmando, 3 acompanhando o ministro Marco Aurélio no RE, do qual ele era relator, mas a maioria que se formou é que é sim possível esse creditamento, inclusive desses produtos originários da Zona Franca de Manaus, com respaldo na Constituição e na legislação tributária vigente. Bom, sessão plenária da quinta-feira, vale lembrar que nós tivemos ainda naquela sessão o início do julgamento conjunto de embargos de declaração em processos que tratam de imunidade tributária para entidades beneficentes. Foi o relatório e voto da ministra Rosa Weber. A perspectiva de continuação desse julgamento com a apresentação dos votos dos demais ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, já temos encontro marcado, portanto, depois do feriado do 1º de maio, com os nossos amigos telespectadores. Exatamente, encontro marcado quarta e quinta-feira no plenário do Supremo, no acompanhamento do direto do plenário e final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.